Olá, meu nome é Fiamma Martins Cotrim, sou doutoranda em Química na Universidade Federal de São Carlos sob a orientação do professor Emerson Camargo, com bolsa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão e faço parte do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Minha pesquisa do doutorado busca o desenvolvimento de biomateriais, que são materiais naturais ou sintéticos capazes de interagir com ambientes fisiológicos de forma benéfica. Esses materiais podem ser do tipo cerâmicos, metálicos, poliméricos e compósitos. Próteses, por exemplo, são materiais que são capazes de reabilitar uma determinada região do corpo. Stents também são biomateriais que são capazes de evitar a obstrução de artérias. As pesquisas no desenvolvimento de biomateriais nanoestruturados têm crescido bastante em áreas como regeneração óssea e entrega de medicamentos. A minha pesquisa de doutorado busca especificamente o desenvolvimento de biomateriais para a entrega de medicamentos. A entrega de medicamentos é um dos métodos mais utilizados no tratamento de doenças, porém, essa entrega precisa ocorrer de forma controlada, de forma que a concentração do fármaco seja efetiva ao longo do tempo, sem precisar atingir um nível tóxico. Biomateriais podem não apenas fazer a entrega e liberação controlada de medicamentos, mas também garantir a proteção da molécula contra eventuais degradações em sistemas biológicos. Na minha pesquisa de doutorado, eu pretendo unir as propriedades de 3 diferentes materiais, no caso serão o SiO2 ou nanopartículas de sílica, o polivinilcaprolactano ou PNVCl e a quitosana. O SiO2 é um material muito interessante para ser aplicado em entrega e liberação de medicamento, pois, além de ser biocompatível, ele apresenta a capacidade de controle de tamanho e forma de partícula na etapa de síntese e apresenta também a possibilidade de funcionalização da superfície, permitindo a inserção de moléculas que favoreçam a interação desse material com outros materiais. Outro biomaterial que eu utilizo na minha pesquisa é o PNVCl, que é um polímero derivado a partir da polimerização radicalar do N-vinilcaprolactano. Esse material apresenta uma temperatura chamada temperatura crítica inferior de solubilidade de aproximadamente 32 graus Celsius. O que acontece nessa temperatura? Ocorre uma transição de fase acima e abaixo dessa temperatura. Abaixo dessa temperatura, o PNVCl apresenta fortes interações com a água, apresenta-se na forma hidrofílica. Então, se houverem moléculas de medicamentos dissolvidas na água junto com esse sistema, essas moléculas elas podem ser injetadas diretamente numa região afetada utilizando uma simples seringa. Acima dessa temperatura crítica, as interações polímero-polímero são muito mais fortes do que as interações com a água. Então, o polímero se apresenta na forma aglomerada, eliminando assim as moléculas de água e moléculas de medicamentos que estivessem ali dissolvidas. Essa liberação dessas moléculas de água e de medicamento são o que vão garantir a liberação do medicamento, possivelmente de forma controlada e com o estímulo da temperatura. Já a quitosana, que é outra fase polimérica do compósito que eu estou estudando, é um polímero natural obtido a partir da desacetilação da quitina. E esse polímero apresenta grupos amino e grupos carbonílicos em sua estrutura. Esses grupos garantem que a quitosana seja um polímero que reage a diferentes estímulos de pH, ou seja, ele é um polímero pH sensível. Mas o que acontece com a variação do pH? Em pH ácido, em pH levemente ácido, a quitosana apresenta uma solubilidade muito maior do que em meio básico.
Então, esse polímero ele pode ser aplicado em sistemas de liberação controlado de medicamento, uma vez que geralmente regiões doentes como o câncer apresentam um pH menor do que células saudáveis. Assim, unindo as propriedades desses três materiais, é possível produzir um biomaterial funcional, inteligente, que é capaz de reagir a diferentes estímulos, como pH e temperatura, para fazer a entrega e a liberação controlada de medicamentos em sistemas biológicos.